vai tomar como ponto de partida das nossas reflexões a introdução do livro Visões e Ilusões Políticas, em que o David Koyzis, né, que é um importante acadêmico cristão canadense, reflete sobre ideologia, religião e idolatria. Então, isso vai ser um ponto de partida. Algumas coisas a gente vai poder dizer, né, que não estão necessariamente nesse texto, mas esse texto é bastante instrutivo quanto ao tema, né, da relação entre fé cristã e ideologia política. Pois bem, então vamos começar definindo ideologia política. Como sabido, esse tema ele é um dos principais temas da filosofia política, né, moderna, e, obviamente, há inúmeros conceitos de ideologia política. Bom, eu vou aqui partir desse conceito como sendo uma narrativa humanista orientada por ideias e valores que determinam uma visão de mundo, um dever ser, para a política e sociedade. Vamos por partes, né, destrinchar esse conceito. Então, a ideologia política, em primeiro lugar, é uma narrativa. É uma história contada sobre como as coisas eram, por que as coisas desandaram, e o mundo é imperfeito no âmbito das decisões coletivas da política, e como o ser humano, né, pode encontrar um caminho melhor, mais viável para decisões políticas e coletivas ou decisões sociais. Então, é uma história. Tem um ponto de partida, um ponto de descida e um ponto de subida. Então, a ideologia política, ela tem, né, na própria palavra mesmo, é um estudo, uma análise de uma determinada ideia, um determinado conceito, né, que orienta uma determinada narrativa. É humanista porque, na modernidade, o ser humano passa a se ver como sendo a medida de todas as coisas. Então, a ideologia política não está necessariamente preocupada em derivar conteúdos, né, que estão fora da realidade ou que eventualmente julguem a realidade, mas é o eu humano, né, a mente humana, a perspectiva humana, a cosmovisão humana que vai orientar a formação dessa narrativa, vai orientar a formação dessa leitura sobre a realidade e como mudar essa realidade ou sair dos seus problemas, né? Politicamente falando. É orientada por ideias. Ideias aqui tem uma noção de conceitos. Essa palavra ideia, ela remete muito fortemente a Platão, quando, refletindo sobre a República, ele entendia que o mundo, né, ele é variável, as opiniões são variáveis, mas existem ideias da ordem do ser que são estáticas. E elas podem ser trazidas no âmbito da política pela força, organizando uma república. Né? Então, esse é um elemento fortíssimo da ideologia. A ideologia é um estudo, uma análise de um determinado conceito, uma determinada história, uma determinada narrativa, que os ideólogos vão propor que seja eventualmente trazida para o mundo em sua imperfeição, em sua mutabilidade, em sua variabilidade. Então, a ideia é orientadora para transformar o mundo, para melhorar o mundo, para levar o mundo a uma situação de, eventualmente, né, vamos colocar assim em termos, usando uma palavra bíblica, seria uma redenção, né, pela força humana, né? Além disso, a ideologia ela trabalha com valores, né? A ideologia ela é um sistema também de valores morais, né? Orientadores das relações humanas e da relação do homem com a realidade, né? Com a natureza, enfim, que determina sua visão de mundo, sua cosmovisão. E aqui é importante perceber que a ideologia ela tem uma concepção de cosmovisão no sentido de um dever ser. Ela parte de uma leitura descritiva, uma leitura do ser, das coisas tais como elas são, uma leitura tanto quanto possível realista sobre o mundo, suas imperfeições, e a partir disso propõe como esse mundo deveria ser para que se tornasse melhor. E quem deve levar isso adiante é o ser humano por meio da decisão coletiva da política, melhorando assim a sociedade. Então, a política, a ideologia, ela é orientadora, ela diz como as coisas devem ser. Ela quer tirar o ser humano das coisas tais como são e quer levar para um dever ser melhor, né? Um mundo melhor.
Então, nesse sentido, a ideologia, ela tenta trazer as ideias, os conceitos pensados por seres humanos, os valores entendidos, compartilhados por aqueles que partilham ou comungam daquela ideologia, e colocar na ordem da realidade, né? Impondo ou convencendo os demais de que aquelas ideias, aqueles conceitos são melhores para orientar as decisões políticas. Então, eu acho que com isso a gente consegue captar as principais questões que orientam uma ideologia. É uma narrativa construída por ideias e valores, em que o ser humano, com medida da realidade de todas as coisas, começa a ponderar sobre a realidade e querer trazer, ou pela força, ou pelo convencimento, o estabelecimento dessas ideias e valores na ordem da realidade, melhorando o mundo, né, para que ele chegue a um dever ser ideal, um momento ideal, pensado por aquela ideologia, certo? Por aquela ideia. Né? Platão mesmo é um teórico nesse sentido aí, né? Inspirador de uma concepção de trazer a ordem do ser para a realidade concreta. No caso de Platão, a república se torna uma autocracia. Né? Pois bem, então, na ideologia política, isola-se um elemento da realidade. Então, o que nós temos? A liberdade individual para os liberais é uma questão sumamente importante, orientador da ideologia, da narrativa. A história para os conservadores, aquilo que deu certo no passado deve ser mantido para manter a ordem, porque a mente humana ela não é capaz de compreender a realidade em sua complexidade e construir uma ideia geral a ponto de melhorar aquela sociedade. Então é melhor manter a história, com certo ceticismo, né, quanto à capacidade humana em pensar a sociedade como um todo. Então é melhor manter a história. Então esse é um elemento que os conservadores vão isolar na ordem da realidade da história. A comunidade, os nacionalistas, por exemplo, e os socialistas, né, tanto a comunidade quanto a igualdade vão ser valores muito importantes, orientadores, né, para essas ideologias. Né? Então, o ideal de você, no caso socialistas, né, a igualdade como sendo um valor orientador, a ponto de você ter ou uma ruptura grave sobre a sociedade ou um Estado muito forte, impondo uma igualdade de cima para baixo, ordenando aquela sociedade em determinado sentido. Os nacionalistas preocupados com a concepção de comunidade, uma comunidade nacional, e que os indivíduos tenham a sua identidade compartilhada com outros indivíduos e orientados por uma identidade maior da comunidade nacional. Né? Então, esses são elementos que cada ideologia, né, eu citei algumas, mas tem outras, vão destacar da realidade, né, para orientar a ação política e a reflexão teórica sobre a realidade. Pois bem, então o que nós percebemos fundamentalmente? Que além de uma ideia, conceitos partilhados, assim como valores, nós temos a ação humana orientando, extraindo um determinado elemento da realidade para orientar a decisão coletiva e levar o mundo a um dever ser melhor. Isso nos lembra do que aconteceu lá em Êxodo 32, quando Moisés, né, estava diante de Deus, no Monte Sinai, recebendo todas as orientações sobre o templo, né, recebendo também os mandamentos, e o povo achou que Moisés estava demorando demais. Né, já fazia um tempo que Moisés não comparecia, né, para falar com o povo, e as escrituras vão dizer que, vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e disse-lhe: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Então, o que nós observamos nesse momento da história do povo Israel? O povo Israel não esperou a redenção vinda do Senhor, mas tomou as decisões, né, de forma coletiva em suas mãos e disse: olha, a gente precisa fazer alguma coisa. Moisés está demorando, Deus está demorando fazer alguma coisa, e nós precisamos aqui, conjuntamente, dizer: Arão, levanta deuses, faz deuses para nós, que vão adiante de nós, ou seja, que vão adiante de nós. Se os deuses não falam, no fim das contas, o que o povo de Israel queria era que, além de sacerdotes religiosos, eles queriam ali
líderes políticos, alguma elite política se formasse para orientar aquele povo no deserto. Então, veja que essa é uma narrativa extraordinária que revela, e a gente sabe que essa história revela a idolatria daquele povo, mas que revela muito também daquilo que acontece com a ideologia política. Pessoas, elas comungam determinadas ideias e valores, elas querem trazer, digamos assim, essa ordem, essa do dever ser, esse ideal, essa ideia para o mundo, consertar os problemas do mundo, e a partir disso eles querem um elemento que oriente. Aqui o povo de Israel foram os deuses, né? Que aí depois colocaram o ouro lá, Arão joga, ele diz, né, para Moisés, olha, eu joguei o ouro aí no fogo e saiu um bezerro. Né? De uma forma assim, inacreditável, Arão diz uma coisa dessas para Moisés, como se Moisés fosse alguém tolo, né? E aí sai o bezerro, de acordo com Arão, e esse bezerro faz o quê? O povo começa a festejar e fazer holocaustos ao bezerro, em clara manifestação de idolatria. Então, a idolatria aqui começou com o quê? O povo querendo, por sua própria força, orientar-se numa ação coletiva para trazer uma ideia ou um mundo ideal, porque era o deserto, o calor fustigava, né? O cansaço, a espera, né? E o povo disse, olha, a gente precisa fazer alguma coisa, porque se a gente não fizer nada, a gente vai minguar e vai morrer nesse deserto. Então, cria-se, tem essa idolatria. Então, isso revela muito quando, nas ideologias políticas, cada ideologia política é uma narrativa que propõe uma ideia, um compartilhamento de valores capazes de orientar a coletividade, a criar uma religião civil, uma confessionalidade pública de que aqueles valores são os valores partilhados por aquela sociedade e poderão levar aquela sociedade a um bem melhor, né, a um dever ser, a um mundo melhor, um mundo ideal, né, e isso deve orientar a política, deve orientar as decisões coletivas. Então, essa história revela muito do que acontece no coração humano quando ele entrega a sua fé, a sua expectativa em não em Deus, mas em uma narrativa, em uma ideologia política, em líderes políticos, em ideólogos que em tese, leram adequadamente a realidade, identificaram seus problemas e agora eles dizem assim, ó, faça tal coisa que vai dar tudo certo. E a sociedade e os ideólogos, né, pressionam o restante da população, tentam convencer o restante da população, forma-se uma religião civil, né, com determinados ritos, hinos, liturgias, crenças compartilhadas, documentos públicos. Essa religião civil diz assim, ó, nós, a partir dessa religião que nós formamos, essa crença compartilhada, que espelha uma determinada ideia do que deve ser esse mundo, a gente vai tomar decisões políticas. Então isso revela muito do que o Coise chama atenção, né? A importância de a gente perceber que há uma confessionalidade aqui operando antes das ideias, né? Uma confessionalidade idólatra do ser humano querer se redimir. Pois bem, então o que nós temos na narrativa ideológica? Nós temos uma ideia, um ideal, nós temos uma queda, um mal que é no mundo. Então, o Voegelin falava que isso é uma manifestação do gnosticismo. O gnóstico, ele dizia que o mundo é mau, a matéria é má. Então, a ideologia, ela compartilha esse credo gnóstico, que o mal está no mundo. O mal se confunde com a matéria do mundo. Então, veja, existe um ideal, mas entrou um mal no mundo, e é material, e a ação humana ela é capaz de redimir o homem. E vejam, e não somente esse mal no mundo, mas a ideologia compartilha com os gnósticos aquela crença da gnose, de um conhecimento oculto, de que só determinados grupos ou determinados ideólogos conhecem a realidade adequadamente, e só esses ideólogos devem ser escutados para orientar a ação coletiva, para que o homem se redima e chegue a um mundo melhor. Né? Então, veja aqui a estrutura que é bem importante, né? Uma ideia de como as coisas eram, né? Antes de determinado acontecimento ou determinado fato no mundo, e agora como redimir o ser humano a partir de uma gnose, a partir de um determinado conhecimento compartilhado, que nem todo mundo entende. Quem discorda é porque não entende, é porque é uma pessoa que é cega, é uma pessoa que é surda, não percebe a realidade adequadamente, né? É uma pessoa que está
iludida por esse mundo, pelas aparências, mas aqueles que estão compartilhando aquela crença ideológica, eles que têm o conhecimento verdadeiro. Veja, isso é muito gnóstico, muito gnóstico. Então, veja que, vamos lá, o liberalismo, a liberdade individual, o ideal, é fundacional para o contrato social. Né? A sociedade é fundada por meio de um contrato da liberdade individual. Mas existem várias autoridades heterônomas, ou seja, que são fora do ser humano, que começam a impor restrição à liberdade. Então, vamos lá. Deus, o Estado, ele pode restringir excessivamente a liberdade humana, a família, que pode restringir a minha vontade de ser autêntico, a sociedade, minha vontade de ser autêntico, a família, a minha vontade de eu ser livre e tomar qualquer decisão de forma ilimitada, né, sem nenhum parâmetro mais de moralidade nem nada, preencher o meu ego, as minhas vontades, e assim sucessivamente. Então, toda autoridade que é heterônoma, que é externa à vontade individual, ela pode ser problemática e representar um problema ao restringir a liberdade daquele determinado indivíduo. Então, como redimir essa sociedade? Fazendo com que o ser humano seja mais autônomo, que ele possa determinar as suas próprias normas, que ele não seja determinado pela vontade de ninguém, pela vontade da sociedade, da igreja, do Estado, ou de um determinado um cônjuge. Então, o casamento vai ficando flexível, até a questão da sexualidade vai ficando porosa, vai ficando movediça. Por quê? Porque você não deve seguir determinado nenhum parâmetro de sexualidade. Então, vejam que o eu autônomo vai se afirmar. E no âmbito a extensão do liberalismo no âmbito da economia vai ser o credo de que toda intervenção, ou praticamente boa parte da intervenção do Estado, ela é legítima, né, sobre o mercado. Eu estava falando dos liberais, agora falando sobre os conservadores, né, a ideologia conservadora. Então, nós temos a tradição como um valor ideal, nós temos a dinamicidade da própria criação como um potencial problema para muitos conservadores, né? Porque a mudança da ordem da realidade muitas vezes é vista de forma tão cética que há uma tentativa de, por vezes, deixar a ordem da realidade estática, a abertura da história, muitas vezes se torna um problema para muitos conservadores, né? E aí o mandato cultural de o ser humano fazer cultura, descobrir novas formas de fazer cultura, novos conhecimentos, dentro de determinados parâmetros normativos, podem se tornar problemas. Né? Então, a gente poderia dar vários exemplos quando, por exemplo, conservadores, se o sistema econômico está dando certo, muitos conservadores lutaram para manter a escravidão, por exemplo. Por quê? Porque o conservadorismo ele não vai oferecer necessariamente princípios adequados ou bíblicos, né, para parametrizar aquilo que deve ser mantido, aquilo que deve ser conservado. Então, isso é um grande problema. Né? E a ideia como é que a gente mantém a ordem da sociedade conservando, por meio de ordem. Né? Aí, às vezes, o conservador ele vai variar e vai tender para um Estado maior em determinadas pautas, e nem sempre essas pautas são adequadas. Né? Às vezes são adequadas, são biblicamente corretas, mas às vezes não são. Né? E a história está aí para mostrar isso. Então, isso pode trazer vários problemas. Jesus falou que nós deveríamos conservar o mundo, né? Nós somos sal desse mundo. Então, nós temos um papel de conservar, mas com os princípios e valores bíblicos, e nem sempre o conservadorismo está se orientando por esses princípios e valores bíblicos. Né? A história, mais uma vez, mostra isso com vários exemplos. E chegamos também ao ideal, né, socialista ou nacionalista. Você tem uma integração social toda abrangente, né, nacional. Isso, por algum motivo, se perdeu ao longo da história. Então, o discurso liberal, o discurso de liberdade individual, fez com que os indivíduos se tornassem muito atomizados, né, preocupados, egoístas, preocupados só consigo mesmos. Né? Ora, como é que a gente lida com esse problema? Coletivismo. Né? Então, o ideal de levar a sociedade para uma organização coletivista da realidade, em que o Estado, né, ou uma entidade nacional toda abrangente, possa
integrar todos os indivíduos, aglutinar os indivíduos a si, tornar os indivíduos uma parte de um todo social. E aí, nesse caso, o menos mercado, né, ou menos liberdade individual em geral, vai ser o dogma orientador. Então, sacrifica-se a liberdade humana em nome da integração total por meio do Estado ou por meio de outra entidade, né? Então, isso, obviamente, acaba em repressão, autoritarismo, no caso do socialismo, extrema miséria, ditaduras, né? A gente tem o caso clássico do Holodomor, causado por Stalin na Ucrânia, quando ele, em nome da integração da União Soviética, né, ele expropriou a propriedade privada dos trabalhadores e agricultores da Ucrânia e sentenciou à morte milhares e milhares de pessoas. Então, isso no altar da idolatria, né, da integração social, de ter um povo totalmente unido, totalmente integrado por uma vontade totalizante, o Estado. O nacionalismo da mesma forma, os discursos nacionalistas que formaram grandes ditaduras no século passado, né? Os indivíduos estavam dispersos, as massas estavam dispersas, e vem alguém ali e dá um discurso nacionalista de que você tem um caráter global, que engloba aqueles indivíduos dentro daquele espaço territorial. Isso também gerou várias guerras e problemas sociais. Pois bem, o que a gente observa de tudo isso, né? A gente observa que as ideologias, elas trazem por consequência, né, sacrifícios humanistas, né? A imanentização da escatologia. Então, isso é um ponto que Eric Voegelin discute bastante em suas obras, né? Como as ideologias, elas são capazes de querer trazer o céu para a Terra, né? Querer trazer o mundo ideal para a Terra. Então, elas acabam imanentizando, né? Forçando a vinda de um ideal, né? Do escatom, de um mundo perfeito, de um novo céu e nova terra imaginado pelos ideólogos, né? E por aqueles que compartilham daquela ideologia para esse mundo. Então, acaba forçando isso e a consequência, muitas vezes, é o desmantelamento da ordem desse mundo, né? A forçação, às vezes a ditadura, o autoritarismo, né, nessa coisa de imanentizar, trazer pela força humana a escatologia, né, trazer o novo céu e a nova terra para esse mundo. O caso de Karl Marx é muito clássico, né? Karl Marx pensava que você tinha o capitalismo, que as próprias contradições do capitalismo levariam à sua ruptura, teria uma ditadura temporária socialista, né, em que o Estado ele traria uma certa igualdade, né? E depois o desmantelamento do Estado, da religião e de toda a estrutura, né, do Estado liberal, das leis, das normas, no sentido liberal, para a construção de um mundo ideal que seria o comunismo. Mas para isso era preciso uma revolução violenta. Ou seja, para trazer o céu para a terra, a gente precisa de uma revolução violenta. Aí os russos tentaram fazer isso, e aí resultou em autoritarismo, fome, miséria, né, pobreza, e toda sorte de problema social, né? Então, a gnose também, isso foi um elemento que eu destaquei. A ideologia, ela tem essa coisa do conhecimento oculto, aquele que discorda de mim é um inimigo, eu não posso dialogar com ele, ele não consegue compreender como eu compreendo a realidade, e eu não tenho pontos de contato nenhum com essa pessoa, porque essa pessoa não percebe a realidade dessa forma. Então, existe uma tendência a um conhecimento oculto, né? De fato, muitas vezes, determinados conhecimentos os indivíduos não vão compartilhar e não vão compreender mutuamente, mas a ideologia política é muito caracterizada por isso, né? Tem uma narrativa, uma história, e só algumas pessoas conseguem perceber aquilo. As outras pessoas estão com seus olhos vendados para perceber aquela realidade. E isso, obviamente, impede a capacidade de diálogo, né? A ideologia política também, ela justifica, os fins justificam os meios. Então, a coisa mais comum é o ideólogo propor que uma revolução violenta ou o desmantelamento de determinada estrutura social justifica os meios, né? Os fins, né, de alcançar o mundo ideal justificam os meios de desmantelar a ordem social ou a ordem da realidade.
Uma outra questão da ideologia é essa preocupação mais global. Então, o ideólogo ele é muito caracterizado por isso, uma pessoa que está muito entranhada na ideologia, ela é muito caracterizada por essa coisa de eu estou preocupado com o mundo, eu quero salvar o mundo inteiro, eu quero salvar o Brasil inteiro, mas eu não consigo estender a mão para quem está na minha comunidade. Eu não consigo me preocupar quem está na minha localidade, com aquele que realmente eu posso fazer alguma coisa. Então, o ideólogo tem muito isso, né? Uma visão muito abrangente sobre a realidade, totalizante, mas sem preocupação com a localidade, com as comunidades, com os problemas reais e concretos do município, por exemplo. Então, isso é muito marca, né, de ideologias políticas. Ah, tratar o adversário, ou aquele que discorda, como inimigo, então isso é clássico, né? O ideólogo, ele começa, ou uma pessoa contaminada fundamentalmente por ideologias, ela começa a perceber que a política não é campo para uma decisão coletiva entre pessoas diferentes, mas é um campo para destruição de pessoas diferentes, né? E quem discorda daquele indivíduo deve ser destruído, ou aquela ordem social deve ser destruída porque ela é imperfeita, né? Então, o adversário passa a ser visto como inimigo, né? E a consequência disso é a destruição de comunidades, né? Comunidades, famílias, então, as pessoas, elas, muitas vezes contaminadas por ideologias e discursos inflamados, elas destroem, elas defendem a família, mas para defender a família, ela precisa destruir a própria família. Então, para defender uma sociedade melhor, ela precisa destruir os vínculos lá do trabalho. Parar de falar com quem discorda, ou agredir quem discorda, e assim sucessivamente. Então, essa coisa da ideologia também muito forte na capacidade de destruir laços, né? De fragmentar ainda mais a sociedade, né? Quebrar pontes. E ainda nós podemos destacar, já caminhando para os finalmente, né? A relação entre ideologia e fé cristã, dizendo, levantando algumas questões. Em primeiro lugar, a fé cristã não pertence a nenhuma ideologia. Primeiro, a ideologia política é algo eminentemente humanista. A fé cristã, ela tem uma história de que Deus criou todas as coisas, o ser humano caiu em pecado, e o mundo é problemático como é por conta do pecado, e o ser humano não pode redimir esse mundo, né? Quem redime é só a pessoa de Cristo, né? O que então faz o cristão enquanto Jesus não volta? Enquanto não tem um novo céu e nova terra. Ele deve ser sal, ele deve preservar, ele deve conservar, a igreja tem uma graça conservadora de não denunciar eventuais desmandos ou atropelamentos ou desobediências em relação àquilo que Deus determinou na sua criação. Então a igreja tem esse papel, os cristãos têm esse papel de conservar. E por outro lado, os cristãos são luz, para dizer, olha, o caminho é esse, o melhor é esse, né? Isso aqui é o correto, mas não impondo isso, né? Mas pela graça de Deus, né? Comunicando verdades, né? Pedindo auxílio a Deus, ao Senhor, por sabedoria, pelo jeito certo, a forma certa, o conteúdo certo, de comunicar as verdades cristãs. Então, de forma alguma, a fé cristã pertence a alguma ideologia humanista. Em segundo lugar, a fé cristã, ela sempre vai ser incômoda para toda ideologia. Toda ideologia. É muito estranho se algum cristão acha que determinada ideologia capta todo o pensamento cristão. E o cristão está em determinado polo ideológico e ele não vai mais, aquele polo ali não tem problemas a se criticar. Então, isso é o óbvio. Tem pecado em tudo que é lugar. Ideologias são formulações humanas e, obviamente, são problemáticas. E tem ideologias melhores e piores, é verdade, mas todas elas têm seus problemas, né? Então, a postura crítica, profética do cristão nunca pode ser abandonada, sob pena de o cristão acabar desvirtuando a sua fé na esfera pública. Em terceiro lugar, algo que muito me preocupa é que muitos cristãos, em nome da ideologia ou de pautas, né, da discussão política, esquecem que a pregação do evangelho, o evangelho, né, a mensagem cristã, a regeneração, enfim, a ação do Espírito Santo de Deus no coração humano, é que redime o homem para a eternidade. Então, é importante a política, é importante defender determinados valores, obviamente né? Senão a gente não estaria nem discutindo aqui. É óbvio que tudo isso é importante, mas isso não é a finalidade última do cristão. Isso não vai, mesmo que uma pessoa concorde conosco e comece a partilhar dos nossos valores, essa pessoa pode ser um mero sepulcro caiado, ela pode se tornar um fariseu, ela pode se tornar alguém que
externamente ou intelectualmente, ela, rapaz, eu concordo com essas pautas cristãs, mas internamente é uma pessoa como um fariseu, completamente, enfim, afastada do evangelho, né? Então, isso é muito importante. A discussão política, ela não pode ser tão enérgica a ponto de nós quebrarmos as pontes fundamentais para a pregação do evangelho. Que o evangelho é que orienta o ser humano para a salvação eterna. Então, isso é muito importante, muito importante. Isso é importante porque a gente não precisa, gente, agredir o outro ou ganhar no grito, né? Às vezes o silêncio é importante em determinado momento. É preciso sabedoria, né? E a gente tem a oportunidade de comunicar o evangelho, tocar nos temas sensíveis, né? Também morais, políticos, etc. Mas não deixando de orientar-se pela questão principal, que é o evangelho em si, né? Então, e para finalizar, né, a gente precisa também refletir que as ideologias políticas, elas apresentam, umas mais que outras, pontos de contato. Então, a gente não pode também descartar como qualquer discussão ideológica, qualquer, sei lá, um livro de alguém que é pertencente a determinada ideologia, eu não posso aprender nada. Isso é um completo absurdo, né? Então, o cristão, ele pode encontrar vários pontos de contato com discussões, né? Do âmbito ideológico, político, e também ser enriquecido na percepção adequada sobre a realidade. Né? O que ele não pode é se fechar, né, em uma ideologia ou associar a fé cristã a uma ideologia. Né? Nós precisamos também de um programa cristão independente, isso é um tema de um outro momento. A gente precisa. Por quê? Porque a gente encontra pontos de contato com várias narrativas. Né? E orientado pela fé cristã, a gente tem que construir e pensar, né, o que a fé cristã diz sobre determinados assuntos, né, e apresentar isso. E isso vai em contramão em a várias ideologias, e nesse momento a gente vai criticando alguma coisa, dizendo, isso aqui está certo, isso aqui está errado. Então a gente consegue, né, a ideia, isso é muito importante, né, pensar no longo prazo, a necessidade do cristão pensar, né, um programa cristão, digamos assim, eu coloquei programa cristão, mas pautas cristãs, né, fundamentalmente orientadoras para uma ação política, né. Então isso é algo muito, muito importante para se pensar. Né? Será que o livre mercado vai resolver em todos os contextos? E naqueles países em que houve liberação, por exemplo, eu acho que o caso do Canadá e da Nova Zelândia são casos ilustrativos, né? O Estado ele retirou a mão da regulação em relação à propriedade privada e o que acontece? Especulação imobiliária, várias pessoas do exterior investindo dinheiro e comprando imóveis no Canadá, né, Nova Zelândia e outros países, as propriedades ficam muito caras, as pessoas que moram naqueles países não conseguem acesso a crédito suficiente para comprar propriedades e construir família, e ficam na casa de seus pais sem ter condições de sair disso. Ora, será que o cristão vai ter que sempre defender a liberdade de mercado? Se fosse assim, José, quando ele regulamentou naquele momento extraordinário, que ele precisou recolher todos os grãos do Egito para lidar com a fome, nos anos de fome, o cristão diria assim, não, nem nesse caso o cristão teria que deixar o mercado acontecer. Então os pobres que não podiam comprar iam morrer de todo jeito, né, porque não teriam acesso aos grãos. Agora, o cristão deve continuar apoiando uma visão em que o Estado é gigantesco, no Estado brasileiro, que é disfuncional, o Raimundo Faoro fala, né, que se tem um estamento burocrático, elites políticas e burocráticas, que criam normas jurídicas para se beneficiar, penduricalhos, absolutamente ilegítimos, imorais, né, tirando o dinheiro da população por meio de imposto para redistribuir para cima, para quem já tem muito benefício. Essa é uma visão cristã? Obviamente não. Então a gente precisa pensar em relação a o que o cristão vai dizer sobre isso. Né? Qual é a relação do Estado, por exemplo, com o mercado? Né? Então, vai ser um individualismo? Vai ser um coletivismo? Não. Então a gente precisa pensar, discutir essas questões, né? Enfrentar essas questões. E não somente derivar de ideologias uma visão cristã sobre essas coisas. Né? A Bíblia tem fatos e normas que podem nos orientar.
E, por fim, uma necessidade de um imaginário cristão para a política. Né? Então, por óbvio, se as coisas não estão funcionando tão bem, o cristão precisa dar um imaginário diferente para pensar política. Por exemplo, como nós nos acostumamos em nossas grandes cidades à imagem, né, comum de pessoas na extrema miséria. Então, a pobreza existiu, sempre vai existir, né, porque pessoas têm capacidades diferentes. Então, a desigualdade social, pessoas mais ricas, pessoas mais pobres, certo? Mas a gente se acostumar com a extrema miséria, pessoas, famílias terem menos de R$ 100, sei lá, R$ 200 por mês para sobreviver. Então, como é que a gente se acostuma no âmbito mais geral, não só na questão de assistência ali local, mas no âmbito mais geral? Como é que a gente pode denunciar isso? De que isso não é um imaginário correto que a gente pode ter sobre política. Se conformar com imagens de famílias sendo destruídas por conta de fome. Então, famílias não se destroem apenas por conta de valores, por conta de determinadas pautas políticas. Elas se destroem também por conta de miséria, de extrema fome, extrema pobreza. Então, isso não vai causar nenhum impacto em nós, e a gente não tem uma forma de pensar sobre isso, porque parece que a gente pode concordar que os liberais e os coletivistas, muitas vezes, não estão encontrando um meio caminho aí para equilibrar as coisas e conseguir realmente, num sentido mais estrutural, fazer uma mudança e pensar uma mudança mais grave para mudar esse imaginário. Então, como é que o cristão lida com isso? Então, isso é uma questão que a gente precisa também pensar, debater. E, por fim, eu destaco, eu escrevi esses 2 livros, o do Kuyper, né, um sobre o Kuyper. Kuyper foi um grande pensador cristão, Kuyper e Dover, foram 2 grandes pensadores. E, para quem não sabia, né, e eventualmente tem interesse, eu recomendo a leitura desses autores, porque existem vários motivos, mas o que eu posso dizer a vocês, assim de forma mais breve, é que eles não são ideólogos, eles não são reducionistas sobre a realidade, muito pelo contrário, orientados pelas escrituras sagradas e pela ordem da criação divina, tanto Kuyper como Dover pensaram sobre política, pluralidade na sociedade moderna. Então, eles têm muito a dizer para a gente pensar a sociedade, pensar sobre a relação do cristão com, enfim, né, com a sociedade em geral, com a política, uma postura cristã sobre determinadas pautas. O Kuyper, por exemplo, discutiu muito sobre a pobreza, né, que foi uma preocupação de sua época, muito grande. O Dover pensou sobre como o cristão lida com o espírito revolucionário no âmbito de pensar sobre, teorizar sobre a sociedade. Então, esses livros podem ajudar aqueles que estão querendo começar a entender um pouco sobre essa relação entre fé cristã e política. Né? São livros mais teóricos, mais abrangentes, mas serve de primeiro passo para pensar a cosmovisão cristã e sua relação com a política. Então, recomendo, eventualmente, quem não conhece esses autores, eventualmente comecem a ler o Kuyper, né? Tem esse livro que eu escrevi, Kuyper para Todos, uma introdução ao pensamento de Abraham Kuyper, e esse segundo livro é mais denso, né? O do Dover. Dover é um texto mais filosófico propriamente, mas também tem importantes contribuições para a gente pensar sobre a ordem da realidade a partir de uma perspectiva cristã.